Olá, eu me chamo Rude e eu sou criador do canal Jesus em Você. E eu criei esse canal com o objetivo de conversar melhor, de ter uma conversa melhor sobre o livro e o filme A Cabana, a história por trás do livro, do filme, a teologia por trás dessa linda história. Existe realmente um Deus que nos ama? Existe realmente um Deus que é bondoso e que tem o interesse de nos curar? Ou realmente existe um Deus por trás das costas de Jesus, um juiz irado que está ansioso em nos castigar até que aceitamos Jesus e nos arrependermos e nos batizarmos e cumprimos todos os rituais? Se formos estudar um pouco da igreja primitiva, vamos encontrar alguns nomes como o Santo Atanásio, o Santo Irineu, o Santo Hilário, Santo Agostinho. E estudando melhor isso, a gente vai começar a entender como que se dividiu, basicamente juntando todas as versões do mundo inteiro. A teologia universal ela se divide em duas partes. A parte que crê em que a humanidade inteira está unida a Cristo, existe em Cristo, e a outra parte que acredita numa separação, que Deus é alguém distante, que até que façamos algo para que Jesus venha habitar em nós e nós estamos separados dele. Santo Atanásio foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, o Santo Atanásio ele trouxe uma mensagem de união, ele trouxe essa mensagem de que estamos unidos a Jesus Cristo. Por outro lado, Santo Agostinho ele começou a misturar um pouco esse evangelho genuíno de que estamos unidos a Cristo com filosofias gregas. Ele se misturou com o neoplatonismo, ele começou a pegar algumas ideias de Platão sobre essa separação, sobre Deus estar distante, sobre nem todos estarmos unidos a Deus. E ele começou a misturar o evangelho e começou a criar conceitos misturados em relação ao evangelho. A partir de Santo Agostinho começou a se dividir esses conceitos sobre estamos unidos a Deus ou não estamos unidos a Deus. João começa o seu evangelho falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse estava, no grego, ele traz uma ideia de face a face, ou seja, o verbo, o filho de Deus, ele estava com Deus antes da criação de todas as coisas e ele estava face a face com seu pai. Isso é muito interessante porque aqui João ele não começa seu evangelho dizendo no início era Deus, juiz, e Adão caiu. O juiz ficou irado e desejava nos punir, então Jesus ele vem e deu a sua vida por nós. João ele começa seu evangelho com no princípio, com um princípio antes da criação de todas as coisas. Porque ele já percebeu, no tempo dele, ele já percebeu essa ideia de mistura do evangelho. Ele já percebeu que algumas pessoas ainda acreditavam na mentira da separação. Pois essa mentira ela surgiu lá no Éden, ela surgiu em Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então, essa não foi uma frase que Deus falou para Adão para que com o propósito do casamento, como muitos usam esse versículo. Deus usou essa palavra em relação à mentira da separação que Adão estava começando a criar. Adão estava começando a abraçar a mentira de que ele estava separado de Deus. Deus usa essa frase, não é bom que o homem esteja se sentindo separado. Então eu vou trazer alguém para auxiliar, eu vou tirar Eva de dentro dele para auxiliar a enxergar a verdade, porque ele está começando a ficar cego. João percebe essa necessidade e no versículo 2 ele repete, ele estava no princípio com Deus. Por que ele repete? Por que essa ênfase de João? Para que a gente comece a entender a natureza real de Deus. Quem é Deus? O Deus de grande parte das pessoas hoje é um Deus que habita sozinho, um Deus distante, solitário, que estava com tédio antes da criação do mundo, então ele nos criou para que a gente pudesse preencher esse tédio dele, então que a gente pudesse servi-lo e adorá-lo para todo sempre. E João ele enxergava um pouco diferente. João ele enxergava a natureza real de um Deus que é relacional, um Deus que é amor, amor ágape, amor centrado um no outro. Em nenhum momento o Pai pensa nele mesmo, em nenhum momento o Filho pensa nele mesmo, em nenhum momento o Espírito Santo pensa nele mesmo. Cada momento, em cada segundo, o pai pensa no filho e se entrega totalmente ao filho. Em cada momento, o filho pensa e se entrega totalmente ao pai. Em cada momento, o Espírito Santo se entrega ao pai e ao filho. Em total liberdade, em total devoção.
Essa é a natureza real de Deus, um amor que se entrega, amor que se doa, amor centrado no outro, em prol do outro. Deus é relacional. Deus não estava com tédio antes da criação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam algo esplendoroso demais, extraordinário demais, para que eles guardassem isso só para eles. Então eles decidiram estender esse círculo, essa grande dança de relacionamento, de serviço um ao outro, entrega um ao outro. Eles decidiram estender isso a nós para que nós participássemos dessa grande alegria, dessa grande vida compartilhada um com o outro. Então Deus, ele não era um juiz e após a criação ele se torna pai. A natureza, a identidade eterna de Deus é pai e de Jesus Cristo é filho. Então Jesus, a identidade dele é eternamente filho. Não é algo que a gente faça para mudar a identidade de Deus. Não é o nosso arrependimento, não é a nossa crença, não é a nossa devoção que faz Deus se tornar nosso pai. Deus, ele sempre foi o nosso pai. Deus é o pai antes da criação de todas as coisas. Então, essa ênfase do João é de começar a abrir os nossos olhos para a verdadeira natureza de Deus, que é relacionamento e que é amor centrado no outro, não em si mesmo. Versículo 3, o apóstolo João, ele fala que todas as coisas foram feitas nele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo ele quebra totalmente a noção de separação que nós temos. Pense numa mulher grávida, um bebê que foi gerado, está sendo sustentado por meio daquela mãe. Ele não está separado, ele não pode ter vida separado daquela mãe. E é justamente esse o ponto. Jesus, ele é o útero da criação. Todas as coisas foram criadas nele. É isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, que todas as coisas foram criadas e são sustentadas e subsistem nele. E o apóstolo João está nos dizendo a mesma coisa. Todas as coisas foram criadas nele. Antes da criação, João está nos levando para uma conversa antes das coisas serem criadas. Então, antes de qualquer coisa ser criada, tudo que existia era somente o Pai, o Filho e o Espírito se relacionando. Era somente essa grande dança. Então, nada poderia ser criado fora de Deus, porque não existia esse fora de Deus. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo em relacionamento de amor e alegria e devoção. Então todas as coisas foram criadas nele. O versículo 4 diz que nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Tudo foi criado nele, tudo subsiste nele. E o que ele vive com o Pai e o Espírito Santo é a luz de todos os homens. Jesus brilhando em nós, nós somos criados nele e ele brilha. Quem ele é brilhando em nós define quem é a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é a nossa luz. E o versículo 5, o apóstolo João fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem, as trevas não entendem. A gente tem uma ideia de que se a luz está batendo e eu colocar a palma da mão, vai produzir uma sombra, porque eu interrompi o fluxo de luz aqui, então gerou uma sombra. Essa sombra é gerada pela falta de luz. Então a gente pensa que as nossas trevas é a falta de luz. E, na verdade, no versículo 5, João está deixando bem claro que Jesus é a luz dos homens e essa luz resplandece em todos os homens. Só que as trevas não a compreendem. O que é trevas se não é falta de luz? Trevas é cegueira. A gente ficou cego para quem Deus é, a gente ficou cego para quem nós mesmos somos, criados à imagem e semelhança de Deus. A gente perdeu de vista o ciclo maravilhoso de amor compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente perdeu de vista a natureza real de Deus, amor centrado no outro. A gente ficou cego para isso e a gente passou a criar religião. A gente passou a viver a escadinha de volta a Deus. O que a gente precisa? Qual que é os 10 passos? Quais os passos que a gente faz para voltar a Deus e ter uma vida santa? Então a gente ficou cego para essa realidade e a gente acabou criando religião em torno disso. Então essa é só uma introdução, uma breve introdução para que a gente possa entender o evangelho verdadeiro. Onde começa o evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro começa em quem é Jesus, em quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, qual a natureza verdadeira, qual a verdade do ser do Pai, o Filho e o Espírito Santo, se eles são
amor relacional, amor ágape, centrado no outro. Então nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos amor relacional, centrado no outro. Essa é a verdade de quem nós somos e essa é a verdade de quem Deus é. Então, o ponto do Jesus em você é: vamos ter uma conversa cristológica centrada em Jesus, aquele que foi, aquele em quem todas as coisas foram criadas, mediante quem todas as coisas existem. Ele é a verdade, ele é a definição de quem Deus é. Nele habita toda a plenitude de Deus. Ele é a revelação da verdade de quem nós somos como humanidade. Então, Jesus em você propõe essa conversa. Vamos conversar sobre o que é salvação, sobre o que é arrependimento, sobre o que é inferno, sobre o que é céu. Vamos ter todas essas conversas centradas em quem é Jesus Cristo. Você está convidado para essa conversa, para que Jesus em nós seja esperança da glória e revele a verdade em nós e nós sejamos livres, porque conhecendo a verdade nos liberta e essa verdade habita em nós. Essa verdade é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo.